Olá, meu nome é Pedro, sou estudante de graduação de Estatística na UFJF e hoje eu vou apresentar o meu trabalho, teste de hipótese assintótica no contexto de distribuição Cauchy, locação θ e escala igual a 1. Um teste de hipótese é um método estatístico, objetivo de baseado em evidências e chegar a conclusões acerca de uma hipótese particular. O Bolfarini e Sandoval temos a seguinte definição: chamamos de hipótese estatística qualquer afirmação acerca da distribuição de probabilidade de uma ou mais variáveis aleatórias. Ao se avaliar com teste de hipótese, muitas vezes estamos interessados em avaliar hipóteses bilaterais. No entanto, para esse tipo de hipótese, não existem testes uniformes médios poderosos. Nesse caso, o mais comum é se trabalhar com o método da razão de verossimilhança generalizada. Porém, existem outros métodos que vamos avaliar nesse estudo. Os métodos serão avaliados serão os testes de Wald, Score e razão de verossimilhança. Dessa forma, para avaliar o desempenho destes, iremos realizar um estudo de simulação gerando 5.000 amostras dependentes de uma variável aleatória Cauchy, sob a hipótese nula de interesse, e vamos variar os tamanhos amostral entre 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 e 10.000. A nossa hipótese nula será testar se θ é igual a zero e a nossa hipótese alternativa se θ é diferente de zero. Dessa forma, nós vamos variar o valor de θ de menos 5 até 5. Uma variável aleatória x tem divisão Cauchy com o parâmetro de locação θ se a função de intensidade e probabilidade é dada pela expressão em 1. Agora nós vamos encontrar expressões que os elementos que vamos precisar mais à frente nos cálculos das estatísticas. Dessa forma, nós temos a função score dada pela expressão 2, a informação de Fischer dada pela expressão 3, que é igual a n sobre 2, e por fim, nós vamos precisar encontrar os estimadores de massa e verossimilhança, e para isso nós vamos utilizar o algoritmo EM. Esse algoritmo tem como base a reformulação do problema, utilizando uma formulação de dados aumentados, a fim de simplificar a obtenção das estimativas. Dessa forma, vamos considerar os dados observados e os dados não observáveis, e estes juntos formam os dados completos. Para utilizar o algoritmo EM, nós vamos utilizar a representação estocástica dada pela expressão 4, onde o ZI é uma normal padrão e o I é uma gama. Dessa forma, o I será a nossa variável latente, ou seja, os nossos dados não observados. Além disso, para utilizar o algoritmo EM, na etapa E, nós precisamos encontrar a distribuição condicional de U I dado xi. Para isso, vamos utilizar o teorema geral da probabilidade, onde, pela expressão dada em 6, nós conseguimos chegar à função de densidade e concluímos que o I dado xi segue uma distribuição gama. Além disso, nós conseguimos calcular o valor esperado dessa variável latente pela expressão 7. Por fim, nós vamos encontrar o θ-chapéu que maximiza a verossimilhança da função Q, que é a esperança da verossimilhança dos dados completos. Dessa forma, nós temos que xi dado I segue uma normal com média θ e variância 1 sobre o I pela expressão 8, e com isso nós chegamos na expressão 9 do estimador de uma verossimilhança, que será a média ponderada de xi pelo I-chapéu. Aqui, resumindo basicamente como funcionará o algoritmo EM, primeiramente nós damos um chute inicial para o θ-chapéu, enquanto um critério não for satisfeito, nós iremos repetir o passo E e o passo M até a convergência, ou seja, nós iremos calcular os I-chapéu e calcular θ-chapéu com base no I-chapéu. Nesse estudo, nós vamos utilizar o critério de parada como a diferença relativa da verossimilhança. O epsilon aqui será 10 elevado a menos 10, e o chute inicial nós iremos utilizar a mediana. Aqui nós temos as estatísticas de Wald, Score e razão de verossimilhança, e nós temos que todas as três conseguiram assintoticamente uma distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade sob a hipótese nula verdadeira. Aqui, exemplificando graficamente, a estatística de Wald irá medir a distância entre θ0 e θ-chapéu. A estatística de Score ela trabalha com a derivada. Uma vez que a derivada no θ-chapéu é igual a zero, ela vai medir o quão distante o θ0 está do θ-chapéu a partir da derivada. Além disso, nós temos aqui a razão de verossimilhança, irá calcular a diferença entre os pontos de θ-chapéu e θ0 da própria verossimilhança, ou seja, qual é a distância da verossimilhança nesses dois pontos. Aqui essa curva seria exemplificando, supondo que é a curva da log verossimilhança dos dados. Ou seja, a razão de verossimilhança seria ao contrário da Wald. Enquanto a Wald mede a distância do θ0 e do θ-chapéu,
a razão de verossimilhança mede a distância da própria verossimilhança. Como foi estabelecido anteriormente, a fim de estudar o desempenho dos testes sintóticos, nós vamos realizar um estudo de simulação para diferentes tamanhos amostrais e diferentes valores de θ. Dessa forma, primeiramente, vamos avaliar o comportamento do algoritmo EM. Aqui nós temos o algoritmo, os resultados do algoritmo EM com base no tamanho amostral, o θ, o viés, aqui o S ao quadrado é a variância dos estimadores, das estimativas, né? E aqui 1 sobre N é a informação de Fischer. Nós vemos que conforme o tamanho amostral aumenta, o viés vai diminuindo e a variância do estimador, a variância, vai se aproximando do inverso da informação de Fischer. Aqui nós vemos mais uma vez esse comportamento onde o viés se aproxima bem de zero aqui. Agora nós vamos utilizar esses resultados e calcular as estatísticas de Wald, score e razão de verossimilhança. Além disso, nós vamos considerar o nível de significância de 5%. Aqui temos os resultados, nós podemos ver que, a princípio, para um N pequeno, o que teve pior desempenho foi estatísticas de score, onde fora do θ ela obteve um resultado bem ruim. Aqui nós queremos que no θ igual a zero seja mais próximo de 5% e fora do θ seja mais próximo de 1. A princípio aqui, observando os resultados, nós vemos que a estatística de razão de verossimilhança generalizada foi o que obteve o melhor resultado, para θ igual a zero, bem próximo de 0,05 e fora disso, se aproximando de 1. E conforme o N aumenta, nós vemos esse comportamento melhorando, onde a partir de um N igual a 100, as três estatísticas obtêm um resultado semelhante. Além disso, para N maior ainda, 1.000, 5.000, 10.000, essa estatística obtém resultados bem parecidos. Aqui, observando graficamente, nós podemos ver que realmente a estatística de score teve um resultado bem ruim para um N pequeno, e nós conseguimos ver que a partir de um N igual a 100, as linhas praticamente se sobrepõem, ou seja, elas possuem um resultado bem parecido, e para um N igual a 50 ainda vemos que a score está com um desempenho um pouco abaixo da Wald e da razão de verossimilhança. Aqui, avaliando a convergência, nós vemos que conforme o N aumenta, as três estatísticas vão convergindo para uma distribuição que quadrada com grau de liberdade, aqui representada pela linha tracejada em preta. Nós vemos que a partir de um N igual a 100, as três linhas praticamente se sobrepõem. Aqui, para um N maior, esse comportamento se repete. Por fim, nós calculamos o p-valor utilizando o teste Kolmogorov-Smirnov para verificar se nós rejeitávamos ou não a hipótese dos valores das estatísticas terem vindo de uma distribuição que quadrado com um grau de liberdade. Nós vemos que para um n igual a 500, nós temos ambas as três estatísticas não rejeitando essa hipótese. Ou seja, nós não rejeitamos a hipótese das estatísticas terem vindo de uma distribuição que quadrado com um grau de liberdade. Aqui só as conclusões. A partir desse trabalho, nós conseguimos chegar às seguintes conclusões sobre os testes de hipóteses bilaterais quando consideramos uma variável com distribuição Cauchy com locação θ escala 1, que o teste de score não é recomendado para tamanhos amostrais pequenos, o teste de Wald possui um poder muito alto mesmo para amostras pequenas, o teste de razão de verossimilhança obteve, de forma geral, os melhores resultados e seria o mais indicado principalmente para amostras pequenas. Porém, a partir de uma amostra de tamanho 100, os resultados de todos os testes se aproximam bastante, e nesse caso pode ser melhor escolher aquela estatística que seja mais simples de calcular, uma vez que a score não necessita o cálculo dos estimadores de máxima verossimilhança. Aqui só deixando as referências e gostaria de agradecer a todos que assistiram até o final. Obrigado.